Indicadores apontam uma suposta recessão aí nos Estados Unidos, uma das maiores potências mundiais. Claro que os Estados Unidos entrando em uma recessão, isso pode afetar diretamente o nosso Brasil, a nossa economia. Claro que afetando a economia do Brasil pode afetar diretamente o seu bolso. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que uma recessão nos Estados Unidos pode afetar o seu bolso. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque vai ser muito importante você saber o que uma recessão pode trazer para um país emergente igual o Brasil. Vamos lá para o vídeo. Isso aí, investidores, como vocês podem ver, tá? A princípio, os Estados Unidos está decretando uma suposta recessão. Lucas, o que seria recessão? Vamos lá, pessoal. Recessão é quando o país está enfraquecendo a sua economia, quando a sua economia vem fraca, trazendo, claro que um PIB baixo, tá? Trazendo o PIB baixo, automaticamente o PIB seria a produção toda desse país. Então, trazendo um PIB baixo, o país, tá? Ele está produzindo menos. Quando o país ele vem produzindo menos, o que acontece diretamente? O desemprego, ele aumenta, tá? O desemprego aumenta e automaticamente abaixa também, tá? O consumo. Então, abaixando o consumo, aumentando o desemprego, o país que é um país desenvolvido, um país que ele vinha com a sua economia acelerada, ele vai enxugando a sua economia, vai enfraquecendo a sua economia. Para quem não sabe, os Estados Unidos ele tem uma dívida aí muito, mas muito alta, e trazendo um enfraquecimento na economia, o que o Fed ele pode fazer? Ele pode abaixar a taxa de juros, abaixando a taxa de juros, automaticamente essa dívida, tá? Tão grande que os Estados Unidos têm, essa dívida ela vai abaixar e eles podem renegociar essa dívida mais para frente. Pode ser que aconteça isso. Então, uma recessão seria um PIB cada vez mais baixo, aumento do desemprego e aumento do consumo de toda a família, tá bom? Para quem não sabe, os Estados Unidos é uma das maiores potências mundiais e a maior reserva de valor vem do dólar. Então, muitas das pessoas que acham que, meu Deus do céu, se acontecer qualquer colapso no mundo, se acontecer qualquer coisa, o que todo mundo pensa em fazer? Cara, compre dólar. Compre dólar. É igual aquela frase do Warren Buffett: nunca aposte contra os Estados Unidos, porque independente de uma recessão dos Estados Unidos, de uma economia fraca, o que as pessoas elas vão fazer? Lucas, a economia fraca, suposta recessão, o que acontece com a bolsa desse país? As maiores empresas, tá? Elas estão listadas na bolsa americana, nos Estados Unidos, que é a Apple, a Tesla, Microsoft, Nvidia. Então, uma recessão no país, essas empresas, ela tende a desvalorizar muito, como já estão desvalorizando. Então, uma pessoa, ela olha, cara, uma das maiores empresas do mundo já está com 20% de desvalorização, uma está com 30%, a outra está com 25%. O que um investidor, o que um big player, ele vai fazer? A maioria das vezes, e sempre praticamente, ele vai pegar o seu dinheiro, vai tirar seu dinheiro da onde que está, vai tirar seu dinheiro de outros países e vai investir nessas empresas, tá, lá de fora. Isso pode trazer um impacto muito grande no Brasil. Por quê, cara? Por quê? Vamos lá. O Brasil é um país emergente, é um país que, com esse governo, ele requer muitos juros. Então, a taxa livre de risco, ela tem que ser muito alta. Por quê? É um país onde o governo tem uma incerteza. Então, o que acontece com os big players, com os grandes investidores? Eles olham e falam assim, cara, o que eu prefiro? Eu prefiro investir numa Apple, investir numa Nvidia, ou deixar o meu dinheiro no Brasil. Então, esse é o maior impacto que pode trazer para a nossa economia brasileira. Então, pode sair, sim, muito capital estrangeiro da nossa bolsa. E esse capital estrangeiro vai direto para o dólar. Pode sair muito dinheiro do nosso bolso e comprar dólar. Isso traz uma demanda muito alta para o dólar. Quanto maior a demanda, maior o preço. Então, o nosso dólar vai disparar em paridade com o real, em paridade de outros países.
Cara, um dólar alto pra gente brasileiro é muito ruim. Por quê? O petróleo é cotado em dólar, a soja é cotada em dólar, alguns outros grãos são cotados em dólar. Então, se o dólar tá alto, tá? Pode ter certeza que a gasolina aqui no Brasil ela vai aumentar. O trigo, tudo que for derivado ao trigo no Brasil vai aumentar também. Então, cara, vamos supor, barril do petróleo, ele é cotado em dólar, tá? Então, o barril do petróleo hoje estava $50, com uma suposta recessão, o dólar explodiu perante ao real brasileiro. O que vai acontecer com esse barril de petróleo? Ele vai ir para $100. Então, o que a gente gastava para comprar o dólar a $50, a gente vai ter que gastar bem mais para comprar o dólar, para comprar o petróleo a $100. Então, isso vai impactar diretamente a nossa economia, porque as coisas vão encarecer. E as coisas encarecendo é ruim demais, porque, se você já viu, a nossa inflação ela está muito, mas muito alta. O que seria a inflação? O aumento generalizado dos preços, o real ficando cada vez mais barato. A gente precisando, às vezes, antigamente eu precisava de 10 reais para comprar esse óculos. Hoje em dia, para comprar o mesmo óculos, eu preciso de 20 reais. Então, o produto é o mesmo, só que eu preciso de mais poder monetário para comprar. Então, cara, um dólar alto, uma demanda muito alta em dólar, seria muito, mas muito ruim para uma economia que já vem com uma inflação muito alta e uma taxa de juros também alta. Então, recessão na economia americana. Dólar demandado muito alto, insumos, petróleo alto. Então, a gente precisa de mais dinheiro para comprar, mais dinheiro comprando, a nossa inflação aumenta mais ainda, porque ela já subiu do teto da meta, nossa inflação subindo. O que o Banco Central tem que fazer por remédio da inflação alta? Aumentar mais a taxa de juros. Claro que uma taxa de juros alta para um país é muito ruim, porque tende a travar a economia. Então, para você pegar um crédito, você vai pensar 3, 4 vezes. Para você abrir uma empresa, você vai pensar 3, 4 vezes. E para uma empresa que pegou um crédito lá atrás, com a taxa de juros de 2, 3%, agora ela vai estar pagando 15%. Então, muitas empresas entrando em recuperação judicial. Então, uma recessão nos Estados Unidos seria horrível para nós, Brasilzão da massa. E como seria para os Estados Unidos? Para os Estados Unidos seria ruim no curto prazo, mas no longo prazo eu tenho certeza que vai ser muito bom para eles. Fechou, pessoal? Essa foi a explicação, tentei ser o mais claro possível. Claro que eu ainda estou pegando o jeitinho. Se eu conseguir agregar, se eu conseguir te ensinar alguma coisa com essa explicação, seja grato, solta o dedo no like, se inscreve no canal para ter mais vídeos como esse. Tamo junto, até depois do fim. Valeu!